E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na reação do Washington aqui, cara, ex-jogador do Fluminense aí, falando sobre como era o Renato Gaúcho na época do Fluminense, como que era jogar naquele time. O Renato Gaúcho quase venceu a Libertadores pelo Fluminense, né, cara, foi realmente uma tragédia. Aquele dia foi uma tragédia, cara. Aquele dia, na moral, eu sou torcedor do Fluminense, era pequenininho naquela época. Foi, sem dúvida nenhuma, um dos dias mais tristes da minha vida. Realmente traumatizante esse dia aí. Foi... Enfim, bora dar uma olhada no que o Washington fala aqui. Se ele fala mais sobre o Renato e tal. Porque eu tenho curiosidade também de saber se o Renato daquela época já era um bom treinador, né? É claro, se ele chegou na final da Libertadores, ele era um bom treinador. Mas eu quero saber se ele já tinha aquela parte bem desenvolvida, a parte tática e tal, que o fez vencer a Libertadores mais tarde pelo Grêmio e tal. Enfim, bora dar uma olhada. O final aí da Libertadores aí deve ter sido também uma porrada, não foi não? Nossa senhora, foi uma das maiores derrotas que eu tive na minha carreira, foi essa da Libertadores e o Brasileiro do Atlético Paranaense. São duas. O Brasileiro do Atlético Paranaense que eu perdi em 2004, esse que eu tornei o maior artilheiro. Na penúltima rodada eu perdi pro Vasco e o Santos passou a gente e depois o Santos foi campeão. E essa da Libertadores com o Fluminense. Com certeza também foi um das... O Fluminense tinha um timaço naquele ano, né? O Thiago Silva tava ainda, Nossa, né? Que era Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho, treinador, o Thiago Silva, Tiarouca, tinha o Cícero, Conca, Thiago Neves, eu, Dodô. Tinha acabado de chegar, né? O time era muito bom. O time era muito bom mesmo. O Júnior César na lateral, o Gabriel. Dodô, maluco. Todo jogo ele entrava, metia um golaço, gol importantíssimo, todo jogo, mano. Assim... uma Libertadores que... jogo duro demais. Jogos duríssimos, mas a gente tava... Fizemos a primeira fase, fizemos a melhor campanha da primeira fase. Poxa, o Fluminense era o azarão. Fazia 26 anos que não jogava uma Libertadores. Caraca. E aí a gente começa... Poxa, primeira campanha, melhor campanha da primeira fase. Aí pegamos o Atlético Nacional nas oitavas, ganhamos. Pegamos o São Paulo nas quartas, foi aquele jogo que eu fiz o gol aos 46 do segundo tempo lá, que foi 3-1 em casa, que a gente classificou. São Paulo com um time bom pra caramba também, Adriano Imperador, a Luiz Chulapa, Miranda. Mano, na moral, é a coisa mais inacreditável da história do futebol, o Fluminense não ter ganhado esse título. Cara, na moral, realmente... Foi um milagre, na moral. É um milagre em cima de milagre pro Fluminense ter virado, chegado sem... 26 anos sem ir pra Libertadores, chegar na final, virar o jogo, o Thiago Neves meter um hat-trick na final, mano. De Wagner, um time fortíssimo também, né? Rogério Ceni, Muricy era o treinador, né? Aí eliminamos, pegamos o Boca na semifinal, o Palermo, o Riquelme, os caras. Foi 2-2, né? Qual foi o jogo? 2-2 na Argentina. 2-2 na Argentina. Eu lembro do lance, nunca me esqueço, que o Riquelme... Jogar demais, né, o Riquelme, né? Eu lembro que os programas ficavam falando que o Fluminense tinha que marcar em cima ali do Riquelme e tal, sei o quê. E aí eu não lembro quem ficou de marcação individual no Riquelme, mas não sei se era o Arouca ou o Diguinho tava nessa época, talvez. Não, era Arouca, Igor. Era o volante e Arouca. E eu nunca esqueço disso, cara, que no jogo lá na Bomboneira, o Riquelme não dominava a bola, era tudo de primeira. Inacreditável. Tudo de primeira. E aí teve uma falta, que ele fez o gol de falta, né? E ficou mó tempo enchendo o saco do juiz, não, porque a barreira não sei o quê. Aí todo mundo não aguentava mais, falou, bater, foi lá e fez, cara. Foram jogos de... Jogava muito. Foram bons jogos contra o Boca, foi um negócio, né? Dois jogaços. Foi 2-2 lá, 2 jogaços. E aqui também, um jogo difícil, saímos perdendo, né? O gol do Palermo, 1-0, rapaz. E um jogo duro. Aí eu empatei, gol de falta também, que eu fiz. Aí depois fizemos 3-1, né? O Conca e... Washington metendo o gol de falta, rapaziada. O Conca metendo um gol cagado, que ele foi cruzar, a bola bateu no cara e entrou. Nossa senhora, mano. Pelo amor de Deus. E Dodô. Aí passamos pelo Boca e final contra a LDU, pô, aí... Até hoje tá engasgada. Fazendo um jogo lá... Nós fomos jogo para cima, sentimos muito a altitude, perdemos lá de 4-2. E depois... Aí na final, naquela época, mudava a regra, né? Você tinha... Até a semifinal, você tinha diferença de gols. Assim, diferença de gols, mas os gols fora de casa. E na final mudava. Só tinha a diferença de gols, mas não contava os gols fora de casa. Isso é muita sacanagem, na final mudar isso, cara. E no ano seguinte, se eu não me engano, a Conmebol mudou essa regra.
Olha só, pô, é um azar, maluco. Na moral, mas é um azar pro Fluminense, cara. Por exemplo, lá foi 4-2 e aqui foi 3-1. Então nós teríamos campeões se ficasse na mesma regra, né? E aí na final mudou a regra e aí fomos pros pênaltis e acabamos sucumbindo nos pênaltis. Do lance, não sei se foi o Guerron, eu lembro o Guerron, né? Que foi o cara que Guerron, que ele, logo no final ele deu uma arrancada aí, o Luiz Alberto, que era o zagueiro. Alberto. Deu no meio dele, senão ele ia pra dentro do gol. Não, lógico, se ele for expulso, cara, isso aí é com o time campeão. Falou, acho que agora o Fluminense deve levar isso aí, cara, porque isso aí foi... O Luiz Alberto era malandro agulha, irmão. Foi mesmo, o Luiz Alberto deu na saída dele. Pô, foi a melhor fase dele, assim, uma correria, uma força. Ele pegou no meio, na entrada da área e foi. Arrancou uma coisa... Foi, cadê buscar ele? Quando ele deu o tapa, o Luiz Alberto deu uma voadora, pegou ele. Tinha que ser expulso, não tinha jeito. Claro. Mas foi que aí levou aos pênaltis, né? E aí... Os pênaltis, os três melhores batedores perdeu o pênalti. Fui eu, Conca e Thiago Neves. O Thiago Neves tinha feito 3 gols na final. Sim. 3 gols na final. Jogou demais, né? Naquela época. Uma coisa que é do futebol, né? Futebol. Né? Mas a gente fica engasgado até hoje. Sim, eu lembro que o Renato, depois nessa entrevista, ele falou que... Ele disse assim, que eu me lembre, né? Ele falou que depois da morte do pai dele, essa tinha sido a pior derrota da vida dele. Assim, ele tava muito mal. Como é que era? Assim, Renato, nosso técnico agora, né? Vamos pegar um pouquinho, dá pra pegar aquela besteirinha aqui? Opa, fica à vontade, cara. Pra dar uma olhada na garganta. Bora. Tá seca. Depois a gente vai lançar um negócio aqui. Como é que era o Renato treinador naquela época? Cara, o Renato, ele é muito parecido com como é hoje. Ele mais tem um grupo na mão, né? Ele estava iniciando a parte tática dele. Ele estava ainda desenvolvendo ainda a parte tática, ele crescendo como treinador. Isso é interessante, cara. Tático, né? Porque realmente era o comecinho da carreira como técnico do Renato. Isso aqui, né? 2008, rapaziada. Era realmente... Ele não tinha quase experiência nenhuma como técnico, né? Mas o grande forte dele é que até hoje ele consegue ter o grupo na mão. Ele consegue trazer os caras Todo mundo fala isso, né? Os jogadores... ele sabe falar a língua dos jogadores, né? Sabe transmitir isso para os jogadores. E os jogadores têm a confiança dele, né? Conseguem buscar essa confiança dele e jogam por ele também. Crescem com ele, né? Isso o Renato... Sempre foi assim. Isso é o ponto forte dele. Né? Mas hoje, com certeza, taticamente, ele cresceu muito, né? Estamos aí falando de mais de 10 anos, né? Sim. Então, 13 anos, hoje com certeza 2018. está muito bem preparado. E aquela derrota que ele teve naquela Libertadores do Fluminense fez com que ele crescesse e depois conquistasse a Libertadores pelo Grêmio, né? Tu vê até nas próprias entrevistas que ele era diferente, né, do que quando ele estava no Fluminense naquela época. Sim. Pessoal, enfim, mano, acabou aqui o vídeo então. Realmente, o Washington falando aqui que o Renato era diferente, né, cara? Era realmente diferente. Você viu pela entrevista, pelo tom dele, hoje em dia que já é um treinador muito mais experiente. Eu acho que essa experiência vai ser muito importante para essa final do Flamengo. E, cara, realmente, essa final da Libertadores de 2008, mano, é um assunto triste, cara. É um assunto triste, mano. Na moral, é um assunto... Caraca, foi o dia que o bem não venceu o mal, né, mano? Foi o dia realmente que eu particularmente como criança aprendi que realmente o mundo é um lugar corrompido, tá ligado? Que o mundo é realmente um lugar duro, entendeu? Que às vezes a gente acha que tudo vai dar certo, né? Que tudo tá perfeito e tal, só pra no final você ser esmagado com um soco na cara, né, e ir dormir chorando, né, pessoal? Mas enfim, é isso, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo então. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí. E é nóis, rapaziada, tamo junto, um grande abraço, valeu e até o próximo.